E a graça e a paz do nosso único, eterno e Salvador Jesus Cristo esteja não somente hoje, mas permanentemente em nossos corações. É com muita alegria, né? E satisfação de poder estar aqui, tendo mais uma, oportunidade, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Também agradecendo também ao pastor Marcelo, pastor Vanderlei, pela confiança de estar aqui trazendo, a palavra, ministrando a palavra nesta manhã, e muita responsabilidade, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus, e nós aqui como meramente instrumentos do Espírito Santo, para que possamos levar essa palavra aos vossos corações, amém? O culto dessa manhã é um culto doutrinário, domingo pela manhã, e como nós temos o hábito, de dizer nesta casa que doutrina bíblica, elas são inegociáveis. Doutrina bíblica não se negocia. Não podemos abrir mão das doutrinas, da qual é nos ensinado e ensinamos a todos aqueles a qual o Senhor tem acrescentado na nossa vida, mediante a graça, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E são elas que nos conduzirá à eternidade. Então, muitos por aí têm negociado as doutrinas, facilitando para que portas sejam largas, mas infelizmente são por elas que muitos caminharão para o fogo eterno, porque é a estreita que nos conduzirá para a eternidade. Essa é a palavra do Senhor, E nesta manhã, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra de reflexão acerca do Espírito Santo de Deus, E falar um pouco do Espírito Santo, certamente uma pregação é pouco. Falar do Espírito Santo levaria aí meses de um estudo, profundo, à luz da palavra, mas o Senhor colocou no meu coração para que pudesse estar compartilhando com a igreja nesta manhã acerca dos atributos do Espírito Santo. Então nós vamos estar falando um pouco dos atributos do seu Espírito, da qual o Senhor tem reservado, separado, acrescentado em nossas vidas, através da sua palavra. Eu gostaria de pedir carecidamente, meus irmãos que estão lá em cima, em colocar Tito, capítulo 3, versos 1 ao 7, para que eu possa estar lendo com os irmãos e seguidamente fazer aqui uma breve introdução por conta do horário, para a gente não se estender. Tito 3, do 1 ao 7. Vamos lá? E diz assim: admoesta-os a que se sujeitam aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Aí no 2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. No 3, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, o nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador,
para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Obrigado, tá, meus irmãos? E fazendo aqui uma breve introdução acerca do que será ministrado nesta manhã, a formulação de doutrinas e a consolidação do consenso cristão sobre o Espírito Santo não aconteceram repentinamente. Ao fazer uma observação desde o Antigo Testamento até momentos antes do Pentecostes, os ensinos e as revelações acerca do Consolador também não haviam se dado plenamente. E o discernimento, irmãos, que temos hoje supera em muito o conhecimento que os judeus do passado e os cristãos do primeiro século tinham da pessoa do Espírito Santo. Porque muitos estudiosos se lançaram no aprendizado desse assunto e desenvolveram maravilhosas reflexões e doutrinas sobre o tema no passar do tempo. E a pneumatologia, que é a doutrina que investiga, que formula, que sistematiza todo o conhecimento a respeito do Espírito Santo, bem como de suas ações, suas obras, seu caráter e de sua relação com a igreja, os cristãos individualmente. Então é algo que acontece não somente para toda a igreja, mas também de forma individual. E essa palavra de origem, que tem como de origem grega, reúne dois termos em um só, Pneuma, que significa vento, sopro, meu pastor? Usado para identificar o Espírito Santo nas Escrituras, e logia, que significa o estudo. Então nós temos aí pneumatologia, que significa, que representa o estudo do Espírito Santo de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele não é uma invenção, não é uma ilusão, ele não é uma força impessoal, nem é um modo de falar de Deus, não. O Espírito Santo, ele é Deus em nós, habitando dentro de cada um de nós. Fica claro isso, E ele sendo Deus, ele tem atributos próprios, que o distinguem como uma pessoa com uma missão. Vou pedir aos irmãos que abram lá em João, não precisa abrir não, por favor, só colocar aqui na tela, por gentileza, mas se você quiser abrir também, fica à vontade a sua Bíblia. João capítulo 16, nós vamos ver claramente acerca disso. 16, a partir do 7 ao 11. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus. Então, está aí distinguido claramente para cada um de nós um dos seus atributos, ele sendo Deus. E uma das marcas distintivas, melhor dizendo, do cristianismo, é a sua crença no Espírito Santo como uma pessoa divina. Outras religiões, meus irmãos, tradições místicas e até mesmo filosóficas, admitem a existência de uma força ou de um caminho sobrenatural ou de algo que conduz os destinos humanos.
Eu cito aqui algumas delas, onde são muito praticadas, principalmente em países asiáticos, como o Dharma, que eles acreditam que significa manutenção da vida de algo que está sobre o homem, o ser humano, que consegue administrar e manter a manutenção da vontade humana. Também sobre o hinduísmo ou taoísmo, que significa caminhos, que conduza o caminho do ser humano. Mas esses conceitos do pensamento religioso, de outras crenças, nunca foram apresentados como uma persona. Aí é que está a diferença. Com os atributos próprios de alguém que possa relacionar-se pessoalmente, diretamente com o ser humano. E só quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, Deus em nós, habitando e claramente falando aos nossos corações, trazendo para cada um o consolo, trazendo para cada um de nós, conduzindo claramente os caminhos e os passos da nossa vida. Quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios 5,17, onde ele diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, a minha vida não se conduzirá por aquilo que eu acho, que eu penso, pelas minhas vontades. Não. Isso quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. E certamente me conduzirá para que eu venha a me aproximar a cada dia e ensinando através da tua palavra a nos tornarmos mais parecidos com o Cristo Jesus. E o Consolador, da qual nós acabamos de ler e ouvir, algumas pessoas consideram que o Espírito Santo é apenas uma força dinâmica, uma influência impessoal ou simplesmente um nome dado a Deus. Mas na Bíblia há evidências claras do caráter, da personalidade única e inquestionável do Espírito Santo. Diferentemente de uma mera força, ele tem sentimentos. O Espírito Santo de Deus tem sentimentos. O Espírito Santo de Deus, ele tem razão, vontade, autonomia e traços que uma força impessoal jamais terá. Jamais terá. E o Espírito Santo, ele é soberano. Soberano. Jesus, quando nós acabamos de ler ali, antes de ascender aos céus, ele deixou claro que era a necessidade dele ir, porque o Consolador viria. O Consolador só estaria dentro de nós, o Espírito Santo, assim que ele pudesse retornar ao Pai. E o Consolador se faz presente até os dias de hoje e estará conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo pensa, conhece e sabe todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, vou pedir aos meus irmãos que coloquem lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, 9 ao 11. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, olha aí, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Está falando aqui claramente sobre o Espírito Santo de Deus, que conhece, que sabe das minhas e das suas necessidades,
das minhas e das suas carências, das minhas e das suas aflições, de tudo aquilo que tenta tirar a nossa paz, que nos perturba, de todos os nossos sonhos, nossos projetos, tudo aquilo que nós temos em mente, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos. Ele já conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também nos ensina, olha lá, João 14, versos 26. O Evangelho segundo João 14, versos 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo também, ele nos ensina. Ele também nos consola. 14, 16. Vai voltar um pouquinho aí, por favor. Ele diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, além de ensinar, Ele também nos consola. Ele é o nosso Consolador. E Ele testifica de Cristo. Intercede em favor dos cristãos. João 15, versos 26. Pedi aos irmãos também que coloquem lá, por favor. Olha lá, ó. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de quem? De mim, diz o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, aqui, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, testificará dele, do Senhor. Romanos 8, versos 26. Também o apóstolo Paulo também citou Romanos 8, versos 26. Peço aos irmãos também que coloquem lá, por favor. Ele escreveu assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. E é Ele que nos conduz à oração. Quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração e ali, aos seus pés, é Ele que nos conduz à oração, porque nós não sabemos orar. O Espírito Santo, Ele é cooperador. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento utiliza pronomes pessoais e verbos no plural. Por meio deles, podemos facilmente compreender que o Espírito Santo estava cooperando com a obra divina. E aí eu separei aqui, são 3 referências lá no Antigo Testamento, para que nós possamos observar em que os textos estão claramente nos ensinando que havia mais de uma pessoa. Gênesis capítulo 1, versos 26. Por favor, irmãos, coloquem lá, por favor. Olha lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos. Não está aqui no singular, está no plural. Outro também que eu separei, Gênesis capítulo 11, versos 7. Por favor, irmãos. Olha lá. Eia e desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aqui está se referindo lá na passagem da Torre de Babel. Então ali, o Senhor deixa claro, quando Ele diz, desçamos, mais de uma pessoa. Na terceira e última referência,
está em Isaías, capítulo 6, verso 8. Por favor, também, irmãos. Olha lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha aí. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então são 3 referências bíblicas que eu trouxe aqui do Antigo Testamento, em que faz menção de pronomes pessoais e verbos no plural, de que existe mais de uma pessoa, e nós estamos falando aqui de divindade, de a Trindade, que essa palavra você não encontrará na Bíblia, mas nós aprendemos através dos estudos, seminário teológico, em que nós cremos em que há e existe do Deus Pai, do Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Né? Trino, melhor dizendo. Né? E essas passagens bíblicas, elas exemplificam a atuação do Espírito Santo no cumprimento dos propósitos divinos, agindo ativamente na criação e conduzindo desígnios humanos e vocacionando pessoas para o serviço a Deus, atuante desde o princípio. O Espírito Santo, ele também é residente. No Novo Testamento, a ação colaboradora do Espírito Santo, ela é mais profunda no homem. O nosso Senhor Jesus assegurou que o Espírito Santo, ele habita no cristão. João capítulo 14, verso 17. Por favor, irmãos. Olha lá. Palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo de Deus habita em vós. Ele habita aqui, ele habita aí em você. Glórias a Deus. E guiando em toda a verdade e ensinando-nos todas as coisas. Momentos antes de sua prisão, o nosso Senhor Jesus estava orando por seus discípulos em sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, declarou que Deus habitaria nos crentes. 17, 23, João 17, por favor, versos 23. Olha lá, que o Senhor Jesus diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, irmãos, que não fique nenhuma dúvida em nossos corações acerca do Espírito Santo de Deus. É Deus em nós. Como Jesus, o Espírito Santo também é uma pessoa divina. Antes de Cristo deixar a terra para voltar ao céu, para estar com o Pai, ele prometeu enviar o Consolador. O Filho e o Pai passaram a habitar no coração daqueles que demonstrarem fé por meio do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versos 22. Por favor, irmãos. O apóstolo Paulo também escreveu, ao povo de Éfeso, dizendo: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A Bíblia também fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando terminar o culto aqui, pela manhã, cada um de nós iremos para casa e certamente ele não ficará aqui. Ele estará contigo lá na sua casa. Ele estará contigo aonde quer que você for. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aonde quer que você esteja. Se o Senhor te enviar lá para o outro lado do mundo, lá para a China, algum outro país da Ásia,
Deus estará contigo lá também, por intermédio do Espírito Santo de Deus. As qualidades divinas, irmãos, elas apenas exemplificam algumas das características do Senhor. Existem muitas outras virtudes que foram citadas aqui. Evidenciar seus atributos foi uma das formas que ele encontrou para revelar-se ao homem. E o Senhor, em sua plenitude, é inexplicável, é inconcebível para a mente humana, tão limitada, mas observando alguns dos seus atributos, nós conseguimos entender um pouco melhor quem é Deus. Por isso que eu trouxe aqui nessa manhã, falando um pouco sobre os atributos de Deus. E é preciso compreender que todas as características inerentes ao Senhor também estão presentes no Espírito Santo. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa. Ele é como Pai e Ele é como Filho. As Sagradas Escrituras, claramente, elas nos apresentam suas características divinas e os atributos incomunicáveis são exclusividades do próprio Senhor. E eu trouxe aqui os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis, nós podemos dizer que só Ele as possui, que são a onipresença, a onisciência e a onipotência, a soberania e a eternidade. Isso pertence a Ele, somente a Ele, a mais ninguém. E as comunicáveis? As comunicáveis são aquelas que Deus compartilha com a sua criação, que é o amor, que é a bondade, que é a misericórdia, que é a benignidade, que é a sabedoria, que é a santidade. Essa ela é compartilhada com cada um de nós, porque é desejo do teu coração, para que possa ser relacionada com o ser humano, a obra-prima da sua criação. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Já estamos terminando. E o Espírito Santo, ele é o revelador da verdade. É fácil concluir porque ele é o agente que conduz o homem a Cristo. É ele que convence o homem do pecado, como nós já falamos aqui no início, da justiça e do juízo vindouro, levando ao arrependimento, regenerando e santificando. Assim, quando alguém entende que está perdido em seus delitos e pecados, arrepende-se e volta-se para Deus, confiando e crendo no seu coração, no sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. O Espírito Santo, que já vinha atuando sobre o entendimento dessa pessoa, no sentido de ela perceber o plano da salvação, a aceitá-lo vem após a conversão. Fazer morada no coração do novo convertido, fazendo compreender as Escrituras e a vontade de Deus e gerando espiritualmente para uma nova vida em Cristo Jesus. Então tudo se volta para Ele. Tudo se volta para Ele. E a obra regeneradora do Espírito Santo, irmãos, em nós, ela é fundamental, imprescindível, porque é através da obra regeneradora que vai tirando os espinhos, vai podando as arestas. A Bíblia diz que nós, quando vamos para o Senhor, tendo a nossa vida plenamente no controle de suas mãos, é como uma pedra bruta, sem forma,
E ali o Senhor vai trabalhando, vai lapidando, vai moldando. Eu tenho o hábito de dizer que quando a gente para numa joalheria e a gente fica admirando lá uma joia, né, de ouro, tão bela, tão preciosa, tão cara, né, tão valiosa, mas até ela chegar àquele formato ali, ela passou por um processo muito grande na mão do ourives. Aquele ouro foi derretido, foi novamente moldado, derreteu de novo, moldaram de novo, até chegar ao ponto desejado. Assim também acontece com cada um de nós. E o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente na minha vida e na tua vida. O Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Deus em nós.